A família, um projeto divino, um presente de Deus para cada um de nós. É dentro do lar que aprendemos os primeiros valores, cultivamos o amor, enfrentamos os desafios e crescemos na fé. Mas em um mundo de tantas mudanças, como podemos manter a nossa família firme nos caminhos do Senhor? Como podemos fortalecer nossos laços, superar as dificuldades e viver o propósito de Deus para o nosso lar? O Ministério da Família traz para você um espaço especial de aprendizado, reflexão e troca de experiências. Um tempo para conversarmos sobre os desafios, as bênçãos e a missão de sermos família, segundo o coração de Deus. E a família, como vai? O segundo podcast. E a família, como vai? Então é com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez para batermos um papo a respeito da família, né? E queremos saber como vai a família. E nesse início de conversa, eu quero olhar para a palavra de Deus e ver aqui o que Paulo escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz assim: "E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas." Essa versão é a versão da Nova Linguagem de hoje, ah, e a palavra de Deus nos desafia sempre a vivermos em amor. Para esse momento, então, especial, hoje nós trouxemos aqui esse casal lindo, maravilhoso, e depois das considerações da Fernanda, eu já quero iniciar sugerindo, Fernanda, que um apresente o outro aí, né? Muito bom. Para a gente começar esse bate-papo. Olá, e a família, como vai? Esse é o segundo episódio do nosso podcast e como o Carlos falou, nós estamos aqui com esse casal, né, que a gente ama muito, Lucas e Vanessa, e a gente vai pedir então para que vocês se apresentem. Então o Lucas vai apresentar a Vanessa, depois a Vanessa vai apresentar o Lucas. Fique à vontade. Cavalheiro, vou dar início a esse momento apresentando minha companheira, a Vanessa. Então, como vocês já sabem, a Vanessa é uma pessoa muito alegre, ela enche o ambiente onde ela passa. É impossível você conhecer a Vanessa e não se apaixonar por ela. Eu tive. Mas é verdade, eu concordo, hein? Eu concordo, Lucas. O Lucas continua. Tá dando certo. Ótimo. Então, ela é uma pessoa muito alegre, ela enche o ambiente. Eu tive esse privilégio, né, de ser escolhido por ela, primeiramente. E essa é a Vanessa, a alegre que me completa. Vocês vão ver pelo texto dela. Vanessa. Muito fofo, me emocionou. Bom, o Lucas, ele parece ser sério, caladão na dele, mas ele é uma pessoa muito atenciosa, muito prestativa. Se você chamar ele, ele vai, ele tem toda a boa vontade de ajudar. Ele é um cara incrível, muito atencioso e mima muito. A gente sabe. Todo mundo do Beck vê que ele leva água pra mim o tempo todo. Ele cuida muito bem de mim. Eu sou agradecida por ter ele na minha vida. Ele é um fofinho. Tá, que bacana. Mas vem cá, me conta uma coisa aqui. Vocês são noivos, namorados? Olha a pressão, hein? Olha, a gente levou muito a sério aquela história dos eternos namorados. Vocês vão entender por quê mais à frente. Tá. Nós somos namorados, né? A gente começou a namorar em 2015. Estamos juntos até hoje. 15. Uau! Vai, Vanessa! Pô, deu ultimato, não? 10 Muitos. anos, né? Ultimato você não falta. Lucas. Sim, mas continua, desculpa. A gente começou a namorar lá em 2015, a Vanessa ainda estava na escola, eu estava saindo da escola, entrando na faculdade. Então, Bebês. com certeza, muito ainda perdinhos ali, né? A gente veio amadurecendo com o tempo. Hoje a gente já se sente um casal muito mais maduro. Pensamos com certeza em mais breve possível a gente dar o próximo passo, noivar,
e casar. Para Deus continuar nos abençoando como uma família. Amém. Amém. Agora sim, vocês são de duas famílias, né? Muito atuantes na nossa igreja, muito queridas também. O Lucas, né? Filho do Simval. Quem não conhece o Simval, né? O Simval e a Dani, casal maravilhoso, amado demais. E a Vanessa é filha da Neuza e do Israel, né? Tem o sobrenome de Ismael, não sei porquê, mas é Israel. E assim, esse relacionamento de vocês, né, de 10 anos, tem muitas histórias para contar. Mas eu queria que vocês trouxessem, assim, a carga que vocês trazem como família, né, dentro da família de vocês. Né, assim, eu acho que o Lucas com o Simval e a Dani, a Vanessa com a irmã Neuza e o irmão Israel. Então, assim, como família, né? Como é que vocês veem a família de vocês como exemplo, né? Que animam tanto vocês estarem em breve formando uma nova família. A igreja está precisando de bebês, então vamos casar logo, porque tá ficando pouco. Mas fica à vontade, Vanessa, começa você. Ixi, minha irmã. Eu comecei com a pressão do bebê, do casamento, partiu pro bebê, agora você me pede pra responder. Eu acho que é muito importante a família. A minha família mora perto de mim, então a minha vizinha, a minha tia, meu tio e a minha prima. A minha prima foi criada praticamente comigo, desde que nasceu. Um pouquinho mais acima tem o meu tio com a minha tia e minha outra prima, que também cresceu comigo. E aí, do outro lado da rua, tem minha madrinha e meu padrinho. Então, a minha família sempre esteve muito perto de mim. E aí, a gente sempre tem os momentos de se reunir com a família, principalmente no fim do ano. Então, a gente faz uma festa de Natal, de Ano Novo, a gente brinca, faz várias brincadeiras em família. E aí, é gostoso ter isso, assim, é bom você poder aproveitar a família, poder saber que eles estão ali. Então, você precisa de alguma coisa, você grita, socorro pra eles. Isso é muito bom. Eu gosto de ter eles perto de mim. Família é bom demais. Coisa Na minha boa. terra, a gente costuma dizer que vizinho é a família mais próxima, né? Termina aqui, os vizinhos lá em Recife, né? Não sei, aqui não é tanto, não. Eu já ia falar esse negócio, a minha terra dela é Recife. Lá em Recife, né? A gente costuma dizer que vizinho é parente mais próximo, mas ter família perto não tem comparação. É ótimo. Lucas, ai meu Deus do céu, vou terminar derrubando tudo. Lucas, fala você agora as suas experiências. Então, minha família, começando pelos meus pais, são pessoas muito atenciosas, muito amorosas. Sempre deram tudo de si para dar o melhor para mim, para os meus irmãos, para quem morava com a gente na época, né? Voltando um pouco para os meus avós, também sempre foram pessoas que mostraram muito amor, que têm a palavra de Deus no coração, que passaram a palavra para a gente. E assim, eu sempre me senti muito amado pela minha família e eu espero replicar, né, esse mesmo amor na minha família. O mesmo exemplo que eu tenho dos meus avós, dos meus pais, para os meus filhos, para os meus netos, né? Eu espero ser essa pessoa atenciosa e que ama a sua família. Ela São os meus faz isso, né? Que você tem essa questão da atenção. É gostoso ouvir, Lucas, essa calma dele, né? Ele é calmo. Então, Eu não me ouvi, né? né? Mesmo assim, às vezes ela tentando te tirar do sério, Que você horror. fala, lua. Você não tenta, Vanessa? Não. Não? A Vanessa é uma doce. Virtuosa. Olha, citando a palavra de Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora que eu fiquei assim. Eu fico curioso, vamos dizer, entre aspas, tá? Mas ao longo do ministério pastoral, e Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar com famílias, né? Essa já é a terceira vez que eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar com famílias, e o nosso pastor nos confiou essa missão aqui na nossa igreja. E aí vem uma pergunta assim, meio indiscreta, tá? Mas são 10 anos de namoro, tá? E ouvindo vocês falar, não resta a menor dúvida que são pessoas crentes comprometidas com Cristo Jesus. E essa questão, porque
muitos namoros hoje em dia, entendam, eles começam, né? Tudo bem, já estão aí imaginando, né, como é que vai ser essa pergunta. E daqui a pouco estão avançando para a intimidade. O esperar, a questão da pureza, do relacionamento, constituir esta família debaixo das bênçãos do Senhor, dentro daquilo que a palavra de Deus requer, não é? E aí, eu sei que no mundo de hoje, a mídia incentiva, os amigos incentivam para que tenham uma relação sexual antecipada, porque você precisa conhecer uma série de coisas que vocês com certeza já ouviram e sabem muito bem que nós estamos no século XXI, vocês sabem o que eu estou falando. Como é que tem sido essa decisão de vocês? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque essa fala de vocês vai demonstrar para outros jovens da nossa igreja e aqueles que vão assistir, né, a esse bate-papo da gente, saber que é possível sim manter-se puro no relacionamento e esperar em Cristo Jesus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, destrinchassem, né, um pouquinho sobre isso. Responsabilidade, né? Filho. Seja inteira. Sim, hoje eles estão tesando, sabe? Mas assim, como tudo na vida, né? Isso realmente é uma dificuldade muito grande. As redes sociais, né, exercem uma influência nas nossas vidas, né? A gente tem exemplo na escola, né, de pessoas indo para outro lado. E querendo ou não, essas coisas chamam muito a atenção, né? A gente fica naquela coisa de querer experimentar, de querer saber como é que é, mas a gente precisa ter Deus nos nossos corações. E nesse momento a gente precisa ser muito forte. Porque quando você dá a primeira brecha, aquilo ali abre um caminho que às vezes é quase sem volta. É um abismo que chama outro abismo. Com certeza. Então a gente tem que se manter muito firme. E Deus, ele é um ponto de apoio nas nossas vidas. Amém. É só por causa dele que assim a gente realmente consegue resistir a qualquer tentação do inimigo, né? Às vezes é muito difícil, mas Deus ali, né, estando nas nossas orações, a gente sente que Deus está com a gente, nos fortalecendo, né, nos dando sabedoria para saber como Vocês agir. oram juntos? A gente ora juntos, a gente lê a Bíblia, né? Assim, eu não quero mentir e dizer assim que todos os dias que né? Entendo. Nem dá, é. Isso. Hoje em dia, A gente tinha, a gente tinha baixado um aplicativo da Bíblia e a gente fazia juntos, lia junto, a gente lia a Bíblia, a gente... Às vezes é difícil, porque às vezes um lê primeiro, outro lê depois, aí a gente lia e aí esperava o outro e quando terminava ia e orava juntos. Aí a gente ligava, fazia ligação pelo celular e orava um pelo outro. Mas acho que é interessante a gente também falar questão de, tipo assim, de um modo geral. Acho que não é só questão da sexualidade, mas acho que é questão da gente conseguir entender como o pecado de uma forma geral. O pecado é uma coisa muito tentadora pra gente, né? As coisas do dia a dia, elas são muito tentadoras. Sim. E a gente não pode dizer que a gente nunca caiu, a gente nunca errou. Não, a gente cai, a gente erra. Mas eu acho que é importante a gente entender que aquilo não vai nos fazer bem. Que Deus tem um plano melhor pra gente. E aí é a hora em que a gente entende que, ok, caí, errei, mas eu sei que não é certo. E eu quero agradar a Deus. E aí aquela vontade, a gente busca tentar agradar a Deus. Não é fácil, mas a gente tenta buscar agradar a Deus. E às vezes é uma questão muito minha também disso, de às vezes me culpar, assim, falar assim, você é tão perfeito, eu erro tanto, Senhor, por quê, sabe? Eu não mereço. E aí eu começo, às vezes eu falo muito pro Lucas assim, eu acho que o Senhor hoje tá muito triste comigo, que o Senhor não gosta mais de mim, sabe? Eu tenho falhado tanto, e eu sei que é errado, mas assim, fica uma coisa, sabe? E aí ele falou, não, mas Deus nos ama. E aí a gente sempre tem que voltar pra isso, pra entender esse amor, pra entender o que Ele quer pra gente. E eu sou uma pessoa que gosta muito de sonhar, de ter planos, assim. Então eu sempre penso como Deus sonhando e planejando o melhor pra gente. Sim. E aí essa hora eu falo assim, mas espera aí, se a gente vai por esse caminho aqui curto, a gente vai perder tanta coisa legal. Acho que Deus planeja tanta coisa linda pra gente, tanta coisa especial, e a gente
atropelando isso, a gente vai perder tanto Sim. de um carinho, de uma atenção que ele quer dar pra gente, sabe? Aham. Então, não é fácil. Mas eu acho que é importante, caiu, entendeu que errou, que cometeu algum erro. Você volta, você fala, não, peraí, Deus não quer isso pra mim. E você lutar contra si mesmo, contra as suas vontades, buscar ajudar um ao outro pra Sim, ter sim. isso Claro. firme e forte, assim, em qualquer momento. Você falando, eu vou deixar você falar um pouquinho. Obrigada. E eu estava lembrando aqui da palavra de Deus, sabe? Davi, depois de toda a situação que ele passou de pecado, né? E aí ele vai dizer, né? Enquanto eu calei, né? O meu pecado, eu me senti, eu fui enfraquecendo, eu fui, sabe, me quebrando todinho e tal. Mas na leitura, no contexto, né? A gente vai entender que quando Davi ele confessa o pecado, quando ele se coloca diante de Deus e aí diz para Deus como ele estava se sentindo, que ele reconhecia que tinha pecado contra o Senhor, e aí vem aquele momento de restauração, de renovo. E Amém. vocês falando aí, você principalmente falando, Vanessa, eu lembrei, a gente precisa voltar ao início de tudo, a gente precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Satanás, ele não vai colocar um pecado de maneira feiosa, estranha. Pecado é gostoso, é muito bom, é bonito e tal, chega todo colorido, mas se você plantar, você vai ter que arcar com as consequências, não é? Então a melhor opção é esperar em Deus. E assim, eu fico muito feliz em estar conversando com vocês e saber que vocês têm esse princípio no coração, né? De que Deus é a primazia, né? Mas fala um pouquinho, Fernanda. Obrigada. Mas pra gente encerrar, sim, já estamos encerrando, que peninha. Mas a gente vê que os namoros de hoje em dia é tudo tão passageiro, né? A gente vê que os namoros começam de repente, e assim como começando de repente, no de repente também acaba, né? E nem sempre de uma boa maneira, né? Então, assim, vou pedir para a Vanessa responder. Por quê? Porque normalmente isso é um sentimento das meninas, né? Que parece que o romantismo acabou. E muitas meninas, às vezes, elas terminam se entregando para um namoro, para um relacionamento, que às vezes é aquele relacionamento de autoafirmação, só para dizer assim, não, eu tenho namorado porque tá todo mundo namorando, porque... E às vezes nós que estamos em Cristo não somos nem devemos ser como o mundo. E muitas vezes os namoros que as meninas têm se entregado, né, têm praticado, não agrada ao Senhor. Muitas vezes meninas que são da nossa igreja ou que são das igrejas, elas têm namorado com os meninos que nem conhecem a Cristo. Por quê? Porque é o que aparece, né? Então, vendo vocês aí, o Lucas falou, né, começaram a namorar tudo muito novinho e foram esperando, estão amadurecendo juntos. Então, queria que a Vanessa trouxesse, assim, algo, né, para as nossas meninas, para as nossas adolescentes, até jovens, que estão nessa condição, não estão namorando, para que elas saibam esperar, porque ainda, né, existe romance e que no tempo certo vai chegar. E a importância de esperar, de ter propósito. Bom, eu sou uma fã da Disney, então, como um exemplo ótimo, esse da Disney. No sentido de que eu acho que Deus, ele foi muito carinhoso construindo as mulheres, assim, muito delicado no sentido, né, de pensar na formosura e tudo mais. Então, se Deus olha pra gente como uma princesa, se ele cuida da gente como uma princesa, se ele trata a gente como uma princesa, por que eu vou querer menos que isso? Se eu tenho um pai que cuida de mim, que me ama, que me dá tudo do bom e do melhor, por que eu vou me sujeitar a receber menos do que isso? Então, no início do namoro, o Lucas pegou a sala do pastor, na época era do pastor Aldo, e ele decorou com pétalas de rosa na parede. Ele escreveu, quer namorar comigo? Encheu a sala. Lindo. Nem tava esperado. Olha, Lucas é um exemplo. Ele falou com o pastor, pediu a sala, botou vela, botou música no chão. Então ele fazia todos esses romantismos. E é uma coisa que, assim, existe, sabe? Eu acho que a gente tem que... Não pode se contentar com pouco e também não pode ser muito exigente. Tem que entender. Então, assim, tem que
querer o melhor para si, ser criteriosa, pensar bem. Eu sempre ouvi que a gente, para escolher um namorado, a gente tinha que ver como ele tratava a família dele. Isso. Como ele tratava a família dele, e principalmente a mãe, seria um reflexo daquilo como ele trataria você no futuro. Então, eu acho que a gente tem que observar primeiro, entender o que a gente quer, o que a gente merece, né? Um pouquinho de amor próprio. E não aceitar menos do que isso, sabe? Assim, entender isso, entender o seu valor. Mas também entender que quando você começa no namoro, no início, pode ser que tenha muitos romances, muitas surpresas, muitos presentinhos, mas com o tempo isso passa, isso esfria. E é uma questão que eu reclamo muito com o Lucas. Hoje em dia eu não reclamo mais tanto, mas eu já reclamei muito. Tudo tão caro, né, Lu? Mas aí a gente começa a se colocar no lugar do outro e a entender também, sabe? É trabalho, é faculdade, tem as cobranças das pessoas à sua volta em cima de você, tem as suas cobranças em cima de você. Então isso pesa. E às vezes você não tá naquele clima de fazer uma surpresa. E aí eu acho que é a parte da o outro lado. Então assim, eu quero, não tô tendo, então eu vou lá e faço. Isso. Eu vou lá e incentivo a ter, eu procuro, eu proponho. Então, é entender que as coisas podem esfriar, mas eu acho que cabe a gente deixar esfriar ou não. Então, tá esfriando porque eu tô esperando outro, mas eu posso fazer, eu também consigo ir lá e arrumar e preparar e agradar ele dessa forma também. E um detalhe é um livro que a gente leu, não é bem um livro, a gente fez o plano da Bíblia, que é aquele 5 linguagens do amor. Sim. Uhum. Entender o que é importante pro outro, como é a forma que ele se sente amado, faz muita diferença. O Lucas, ele é muito toque físico. Ele gosta de estar agarrado, de estar pegando em alguma coisa, nem que seja na minha mão, ele gosta de estar segurando. Eu já gosto de presente. Então, a gente vai entendendo como o outro funciona e criando um equilíbrio. Não é fácil, galera. Eu já aviso, não é fácil, nada é fácil, mas a gente tem É que difícil. tentar. Na minha linguagem do amor como é trabalho? Atos de serviço. Isso. O de Carlos é muito toque físico mesmo. E assim, eu sou autista. Imagina! Não gosto muito de toque. No começo era muito difícil, mas depois a gente vai acostumando. A gente aprende sobre o outro, né? Mas é isso. Então foi muito bom. Tempo tá O tempo passou. Precisa encerrar. Tem muito mais, né? Outros momentos virão, mas eu vou dar 5 segundos para vocês, 5 segundos para você, considerações finais para a gente fechar esse nosso segundo momento aqui, a família como vai. 5 segundos. Então vamos lá. Pessoal, o importante no meio de uma relação e no meio da família é ter Deus no centro. Antes de fazer todo esse momento com a Vanessa, eu lembro que eu fui no quarto do meu irmão, tinha pessoas na minha casa, eu orei a Deus. Falei, Senhor, se for ela, Senhor, se o Senhor me der... Aí eu fiz uma promessa que eu ia ser um servo melhor, sabe? E Deus me concedeu, me deu meu presente, né? Ai, que lindo! Estamos firme e forte aqui Amém. até hoje. Então é isso, essa é a minha dica. E vocês levem isso para a família de vocês também. Amém. 5 segundos. Acho que é importante a gente entender que a gente é falho. Isso é importante entender que a gente erra. Mas é importante saber que a gente precisa de pessoas ao nosso lado para nos guiar para o caminho certo, para nos apoiar, para nos ajudar a estar no caminho certo. Ter como foco Deus e tentar a cada dia ser melhor para Deus, para agradar a Deus. E, querendo ou não, a gente vai, né, agradar as pessoas que estão à nossa volta também. Amém. Então é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês são muito queridos nossos. Quem não conhece, né? Essa é a Vanessa e esse é o Lucas. Vamos encerrar. Vamos da encerrar. pergunta juntos, né? Vamos encerrar todo mundo junto? E aí? E a família, como vai?